Oi, 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 pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Quero agradecer vocês por mais uma vez estar aqui conosco, nos acompanhando, assistindo mais um episódio. E já de início, não se esqueça, né? Aquele pedido especial do ID Podcast, do host Yuda e a host a Ilda, né, como o pessoal chama. Tem o Ilda e a Ilda, que é minha esposa Alessandra, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui. Mas de costume, né, a gente pede aquele pedido com carinho especial que você curta, comente e compartilhe. Assim, o YouTube entende que o conteúdo precisa chegar até outras pessoas. Aí o algoritmo começa a trabalhar e entregar essa mensagem para outras vidas. E também eu queria agradecer aos apoiadores, né, principais desse podcast, que é Brandão, né, que é o grande amigo Theo, né, Brandão Internacional e Padaria Papatucci do presbítero Walter. Que Deus te abençoe. Também quero agradecer à Clínica Interage da doutora Janaína, né, que tem nos abençoado através dos seus trabalhos. Em nome de Jesus, que Deus possa recompensar vocês que são apoiadores do ID Podcast. Pessoal, estamos aqui em mais um episódio de 2025, né? Foram muitas bênçãos e a gente já agradece a todos vocês que começaram a seguir a gente lá no Instagram, né? Começaram a seguir a gente aqui no YouTube e nós temos muito mais para esse ano, né? E daí para frente muitas bênçãos para contar, muitas histórias, muitas conexões, porque Deus não une só pessoas, Deus une propósitos também. E falar em propósito, gente, a gente aqui está hoje com convidados mais do que especial, né? Nada mais, nada menos, está aqui conosco hoje grande pastor Juliano Almeida e a sua família. Vou deixar ele aqui se apresentar, fazer as apresentações da família dele. Seja bem-vindo, Juliano Almeida, pastorzão de Deus. Meu amigo, que alegria poder estar aqui com você no programa ID Podcast. Este podcast que é ouvido pela nação brasileira, gente de várias partes do Brasil e do mundo, sendo alcançada pela semente que tem sido liberada neste lugar. Estou muito honrado, estou com a minha esposa, a pastora Jo, e a Ana Lívia, que está fazendo hoje 10 anos. Hoje é dia de festa. Uau! Hoje tem parabéns aqui no podcast. Oi, gente, eu sou a Ana Lívia, vou fazer 10 anos hoje, né? Eu já fiz. Eu tô aqui com a mamãe, com o papai. Tô muito honrada de estar aqui com o pastor Yuda, fazendo esse podcast. Que Ei, legal. gente, agora é a mamãe, né? Estamos muito felizes esse dia, né, por estarmos aqui, tendo esse privilégio, essa honra de estar nesse podcast tão conhecido, tão abençoado. Meu nome é Josélia, mais conhecida como Pastora Jô. Estamos aqui hoje celebrando esses 10 anos da Ana Lívia com essa honra de estar aqui, fazendo esse podcast para você. Que alegria! Que honra estar aqui, pastor. A alegria é minha em receber uma família tão amada, tá? Gente, confesso para vocês que é a primeira vez que eu recebo aqui nessa mesa do ID Podcast uma família completa, né? Marido, mulher e filha. E principalmente uma aniversariante. Gente, é um privilégio, Ana. Muito, 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 muito bem-vinda mesmo. Obrigada, pastor. Que legal, uma felicidade. Muito obrigado, pastor Juliano, por ter aceitado, né, Sim. esse convite. Gente, para você que não conhece o pastor Juliano, né, eu vou já já passar para ele, ele vai falar um pouquinho dele também. Né? O pastor Juliano é um grande pastor da Ives, né, da Ives Church de Vila Velha. Né? Ele é pastor, teólogo, escritor, perdão. Depois eu corrijo lá. Ele é pastor, teólogo, escritor, né, pregador, um pai exemplar, grande pregador da palavra de Deus e tem abençoado muito aqui o estado do Espírito Santo, né, o Brasil com a sua mensagem. Né, pastor, eu tenho notado que o senhor tem feito a diferença. E fala um pouquinho para essa audiência, quem é o pastor Juliano Almeida?
Bom, quando me fazem essa pergunta, eu gosto muito de fazer lembrança dos meus pais. Eu sou filho de um carpinteiro e uma costureira, né? Embora os dois estejam hoje ausentes na nossa vida, mas o legado deles permanece. Oriundo de Cariacica, né? Me converti ao Evangelho em 2003 e fui logo me procurando me capacitar na igreja. Me lembro daquelas reuniões de obreiro, onde o pastor perguntava quem queria participar. Eu já sinalizei, porque eu tinha aquele desejo no coração. Já tinha ouvido algumas promessas anteriores e, graças a Deus, a gente abraçou aquilo que Deus tinha na nossa vida e fomos crescendo. Aí passou-se o tempo, em 2007 eu conheci a Morena, Oh, e dali a gente começou naquele período de namoro, noivado, chegamos a casar em, em março de 2012, dia 3 de março de que legal. 2012. E depois veio, depois de 3 anos de casado, veio a nossa filha, né? E nós já estamos há 18 anos juntos, entre namoro, noivado e casamento. Que E hoje benção. vendo a Ana completar 10 anos de idade. É uma alegria muito grande. Ah, legal, legal. Então hoje a gente vai fazer aqui uma coisa diferente, gente, tá? Vamos aproveitar a presença ilustre, né, da Ana e da Jo, que está aqui juntamente com o pastor Juliano. E hoje eu vou perguntar quem é a Ana. A Ana é uma menina que ela sonha, né, tudo, que Deus abençoe ela muito, que ela ajuda o papai, né. A Ana, ela é tipo uma menina que gosta muito de coisas fofinhas. A Ana é tipo uma menina que é uma amiga, só que ela é uma amiga, tipo, que fala de Jesus, né? Uma amiga boa, não é aquelas amigas que, tipo, ficam falando mal da outra. Eu ajudo meu papai a pregar quando ele precisa. E eu tenho esse ministério desde quando eu era criancinha. Porque o que Deus tem pra gente, a gente tem que continuar. Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha. É normal ter medo, é normal ter vergonha, mas não pode deixar vergonha botar o seu eu pra cima. Você tem que deixar a vergonha pra baixo e o teu eu pra cima. Isso aí. Gente, eu tô... ofuscou o podcast. Estamos ofuscados pela Ana, né? Gente. A glória de Deus está na sua vida, menina. Parabéns, gente. Obrigada. Eu acho que você que é a convidada especial essa noite é a Ana, não é o pastor Juliano. É isso aí. Vamos deixar ela conduzir, pastor? Vai. Que bacana, né? Muito bom, Ana. Parabéns. Deus te Obrigada. abençoe grandemente. E está aqui do meu lado também, do meu lado esquerdo, né? Talvez aí do seu lado direito, quando você está vendo, né? A pastora Jo, seja bem-vinda mais uma vez. Quem é a pastora Jo? Pastora Jo é uma mulher contagiante, que tem um bordão top de luxo, que é onde eu passo, pastor, eu sempre falo para as mulheres, onde eu passo, top de luxo, Brasil! Aquela animação, alegria, serva, ministra a palavra do Senhor. Pastor, o Senhor me escolheu desde pequena, desde os 4 anos de idade, né? Onde a minha prima me levava para a igreja. Não nasci no berço evangélico, mas o Senhor já tinha me chamado, escolhido desde o ventre da minha mãe. E aí, com 11 anos, me batizei. Com 12 anos, comecei o ministério infantil, onde também já fui radialista Que legal. da Capital Kids com a tia Jo, que era uma alegria, uma festa. E aí estou hoje rodando, cortando estado, indo em países, né? Daqui breve nações, para ministrar, falar do amor de Deus. E essa pastora Jo é para cima. Passou comigo, não tem tempo ruim. É para cima, é alegria, é festa. Amo festejar, amo celebrar a vida. Amo a vida. Sou mãe da Ana Lívia, que é uma honra. Esposa do pastor Juliano, que é uma bênção de Deus sobre minha vida. Pastor Juliano é um conselheiro, um amigo. E sou grata, pastor, porque hoje, se o meu ministério tem avançado, caminhado, né, com muita excelência, é graças ao meu esposo, o pastor Juliano. Ele tem sido uma bênção sobre a minha vida e honro ele aqui diante de todos vocês, porque é bom.
É bom honrar quem sempre nos ensina, quem sempre nos auxilia e nos mostra o caminho. E esse aqui, esse pastor Juliano, tem me ensinado, me mostrado o caminho e me ajudado muito. Maravilha, maravilha. Muito prazer. Prazer. Ah, que fofinho! Sou linda Ó, demais, gente. Ana, quero Oi. te ver mais vezes aqui, junto com a Jo e o papai, hein? Tá Isso. bom, É vou um vir desafio, hein? mais. Ah, que legal. Gente, que família amada. Meu Deus do céu, eu tô aqui, né, impressionado, impactado, porque Deus, né, ele nos surpreende, né, com presença de pessoas tão especiais. Por isso que eu falei, falar em propósito, né, porque Deus não conecta pessoas. Eu acredito que não só uma conexão de pessoas, sim, mas conecta propósitos, né? E falar em propósito, pastor, estamos aqui hoje e hoje Deus tocou no meu coração para falar, já que estamos em família, vamos falar de espiritualidade, né? A importância da família, né? Os desafios no dia de hoje de ter uma família tão Sim. abençoada como Sim, essa, né? pastor. Que os dias não tá fácil não, né, pastor? Não. Não. Né? E eu queria já começar, né, perguntar para o pastor, pastor, o que é família para o senhor? Posso falar assim, senhor? Apanho não, né? Não, para falar Tá, você tá tranquilo, né? toma em Esse casa. cabelinho branco começou a aparecer, né? Pois Mas é. pode ser você mesmo, né? Alguém tá querendo que eu pinte um cabelo, Eu, gente. mas não vou Ai, pintar, ai. não. Pois é. Então, família, ela é a instituição divina, né? Foi Deus que estabeleceu. E o que acontece? Nesse sentido, o que eu tenho de formação de família, além desse conceito teológico, é o seguinte: quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, o Uhum, casamento de meu pai e minha mãe passou pelo processo doloroso do divórcio. Então, minha mãe, eu sou o caçula, minha irmã, meu irmão e eu. Então, quando eu nasci, os dois já tinham se separados. E aí minha mãe passou a ser o marido e a mulher da casa, o uhum, chefe da casa. Ela assumiu os 3 filhos e, com a profissão de costureira, foi tocar a vida dela em um outro bairro, do local onde eles moravam. Mas meu pai sempre ficou por perto. Então, assim, eu cresci nesse ambiente de tendo essa ausência paterna. uhum, E fala uma coisa, pastor, para mim foi difícil, porque o pai, ele é o muro regulador do filho. A mãe é um lado mais emocional. O pai já é o cara mais sério, que dá as regras, que uhum, fala um não com mais ênfase e uhum, tal. E como eu não tinha esse muro, o caminho ficou aberto para a gente viver uma vida influenciada por companhias negativas. Aí uhum, foi muito complicado. Só que o que deu assim, uma esperança para nós foi que Deus fez promessa de salvação para minha casa, para minha mãe. E minha mãe perseverou na oração. Aí minha irmã aceitou Jesus, eu legal. aceitei Jesus, meu irmão aceitou Jesus, nós fizemos uma aliança com o Senhor, mas o casamento deles não foi reatado. Então hoje, o que eu falo muito com a pastora Jo? Ela tem o pai dela vivo, a mãe dela vivo, os dois têm um casamento, mas eu já não vi o pai dentro de casa. Só que o que eu sempre bato na tecla é o seguinte: não é porque eu tive um pai ausente que eu vou ser ausente na vida dela. Sim, Uma coisa que eu nunca, nunca, nunca ouvi do meu pai: Juliano, eu te amo. meu Deus. Nunca. Ele me dava algumas coisas, atendia o básico ali, mas eu nunca ouvi da boca dele: meu filho, eu te amo. Era um cara alegre, pra cima, brincalhão, mas ele declarar essa expressão, meu filho, eu te amo, ele me chamava de cachorrinho do papai, filhão do papai. Agora, dizer, meu filho, eu te amo, ou eu te amo, meu filho, nunca ouvi. Mas, quando eu observo isso na minha vida, eu olho para Ana hoje e eu falo o seguinte: não é porque eu nunca ouvi uma expressão no meu pai dessa que eu não vou falar para ela.
Tanto é que ela acorda de manhã, eu falo assim, filho, papai quer te falar uma coisa. Aí ela, já sei. Você me ama. Já falo. Que legal. Então, assim, eu não tenho aquela lembrança de ver meu pai dando um buquê de flor para a esposa, um presente. Então, hoje, eu sei que, como eu não via isso, automaticamente você não aprende para refletir. Sim. Então, hoje eu tenho, assim, aos poucos, criado dentro de mim a atitude de poder olhar para Jô e dizer: eu não vi meu pai fazendo, mas eu vou fazer. Lógico, ainda para mim é um trabalho por dentro, Uhum. uma muralha que eu tenho que vencer Dia a dia, dia a né? dia, de dizer para ela eu te amo, dizer para ela eu te amo para quê? Para manter unido esse projeto chamado família. Porque eu sei o que é doloroso lá atrás. Então, assim, para mim, nesse conceito de família, essa decisão de estar junto, de quebrar ciclos negativos, de dizer aqui meus pais foram bem e eu vou nessa área, mas nessa área eles foram mal, eu não quero. Então, Uhum. esse é o nosso, é meu pensamento e meu estilo de vida com relação à família. Procurar Uhum. fazer aquilo para a pastora, para Jo e para Ana, para manter essa família unida até o arrebatamento da igreja. Amém. Que benção, hein? Que benção. Eu vejo, pastor, que realmente nós, da geração aí, vamos colocar aí 40, 50 a mais, né? A gente, poderia dizer uma grande maioria, pastora, viemos de berços disfuncionais, né? E, e hoje, em Cristo Jesus, né? A gente consegue proporcionar, né, um amor de Cristo, né? Porque eu vejo que eu gosto de estudar muito esse campo emocional, sabe? E minha esposa. Aham. Minha esposa ela já está aí no último ano agora de psicologia, né? Depois de ter feito ciências contábeis, ela foi entender a mente, né? Como funciona a mente, por já gostar, né? E ela é muito ouvinte, né? Eu falo, nossa, você nasceu para ouvir. Eu já nasci para falar. É um dom, gente, é um dom, né? Eu até Você tem brinco. esse dom, hein? Você Tamo junto, também. pastor. Quando Deus Eu, bota, não é, faz. eu até brinco, né? Quando minha mãe vai lá em casa, minha mãe é mais agitada, né? Aquela baiana, meu pai, ela é viúva, né? Meu pai faleceu, né? Uns 7 anos atrás. E minha mãe é aquela baiana que fala, 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 fala. Outro dia ela chegou lá em casa, aí eu falei, ela entrou comigo lá em casa, minha mãe, né? Aí eu falei, amor, olha quem chegou. Hora de fazer estágio. Eu falei assim, pode fazer estágio de psicologia aí, otário. Porque minha mãe fala muito, muito, e fala muita coisa sem fundamento. E aquelas pessoas, né, que Deus está tratando, né? Mas, mamãe, você sabe que eu te amo, né? Fazer um coraçãozinho para Ao ela, vivo né? aqui. Ela sabe disso, ela sabe. Mas é interessante que eu vejo assim que a gente, como co-herdeiros, é assim que fala, pastor, né? Tem uma habilidade com a palavra aí, de Cristo, né? Sim. A gente acredita que algumas coisas do DNA de Cristo, né? A gente possui dentro de nós, né? E, pastora, a gente vê que algumas coisas que a gente não conseguiria pela lógica humana, né? Por não ter recebido dos nossos pais. Sim. E por os nossos pais não ter recebido dos seus avós. Isso aí. E aí vai, bisavô, tataravô. Então, provavelmente, esse é o ciclo, né? Sim. E de eles não conseguiram fazer, né? Reproduzir, né? Aquilo que nunca receberam, né? Essa é uma grande verdade. E eu vejo, pastor, o senhor falou com muita propriedade que é um esforço diário, né? É. Por mais que nós carreguemos, né, esse DNA de Cristo em nós, né? Essa semelhança do Pai, eu acredito que não é fácil, né? A gente dia a dia, né? Porque lá no fundo, né?
no nosso interior, a gente quer reproduzir aquilo da nossa infância, Sim. né? A psicologia está aí, De a psicanálise fala isso, né? Sim. De forma consciente ou inconsciente, você acaba Isso, reproduzindo. reproduzindo. Claro. Então, você fazer diferente, né, é uma grande missão, né? É como fosse matar um leão por dia, dizer não para aquilo que você não viveu, É isso, é né? isso. E dizer sim, Cristo, vai ser uma batalha, mas eu vou lançar uma palavra de amor, eu não vou ser igual ao meu pai, né? Então, eu tô dizendo porque, assim, eu vi muita disfuncionalidade no meu lar, sabe? E, e assim, foi um desafio para mim, sabe? Ter uma família funcional e eu louvo a Deus que, né, hoje o nível de carinho que as minhas filhas têm por mim, sabe? Eu pela minha esposa, né? Imagina um japonês conversar. Meu pai era japonês, filho de japonês puro. Sim. Teu pai? É, meu pai. Ele não conversava, era oi. Eu não lembro, meu pai, e aí, vamos trocar uma ideia, como é que foi o futebol? Senta aí e tal, aquela coisa toda. Não tinha. Não, era, meu filho, tá na hora de comer, tá na hora da escola, né? E japonês mesmo. E além do perfil comportamental dele, né? Que era bem introvertido, mas poucas conversas assim, né? Acho engraçado que minha esposa, depois que, quando ela entrou no casamento, eu também tenho 20 anos, né? Vou fazer 20 anos de casado. Minha esposa que fez meu pai falar. De conversar, eu tô comunicativo, não, fala aí, você. Mas assim, é um desafio, né? E hoje tem duas princesas, né? Vocês sabem disso, né? A Sofia Harumi e a Sayuri, né? E que, falei, fazer 18 anos, que outubro agora, 18 anos. 18 anos. Meu Deus. É uma princesa, é um bebê, gente. Pede carinho pra mim de noite a dormir. Parece que foi ontem que ela era um bebê, né, pastor? Gente, é fantástico isso, cara. Às vezes, eu fico até constrangido com a imensidão de amor que essas meninas têm. Isso aí. Sabe? Eu falo, meu Deus, gente, aquilo que eu nunca recebi dos meus pais, eu consegui transbordar na vida, né? Gente, eu gosto de falar bastante também, né? Mas eu vou passar aqui para meus convidados de honra, né, Ana? Vamos falar um pouquinho com a Ana. Ô, gente. Né? Ana, o que você acha disso tudo? A família é importante, né? Qual é a sua visão, né? Eu sei que você só tem 10 anos, mas qual é a visão que você tem, né, da família? Fala pra gente, fala pra essa audiência linda que tá te escutando. Pra mim a família é tipo um grupo que se ajuda, que tá tipo no mesmo barco e que um tem que remar ajudando o outro. E quando a gente tem uma família, né, essa família é importante, né, porque cada membro da família é importante. E a gente tá no mesmo barco, então a gente tá remando igual, a gente tem que remar junto, porque tudo que alguém faz tem que também gerar outras coisas para os outros, né? Porque se alguém faz alguma coisa assim que dá errado, os outros também tem que dar errado, porque todo mundo tá junto, se deu alguma coisa certa, né, uma vitória, os outros têm que comemorar. Porque Verdade. a família, ela é uma ajuda, né? Uma grande amizade, né? Uma grande amizade. E que todos estão juntos, que todos têm que se ajudar, né? Tá triste, aconteceu alguma coisa, tem que ajudar. Tá feliz, conseguiu uma vitória, tem que comemorar. Por isso que serve a família. Foi Deus que colocou essa família. Igual a primeira família que teve foi de Adão e Eva. E foi isso acontecendo. Então, a família é uma coisa boa, porque quem criou foi Deus. E Deus Deus cria só coisa boa. Então, como Deus criou isso, é uma coisa muito boa, né? E eu acho que a nossa família, né, de cada um, né, sua família também, é uma pessoa que ajuda, né? Porque todo mundo sabe que a família não é só pessoas que ajudam. Todo mundo sabe que a família é uma pessoa que reflete as coisas, que são pensadores, que, tipo, fazem a diferença no mundo.
Que legal. E a nossa família, né, ela faz a diferença, né, porque a gente é escolhido por Deus, né? Nós somos a vida, né? A gente é o que Deus nos quer, né? Porque Deus quer que todo mundo seja salvo. Só que tem gente que não tá acordado e não percebe que o grande estrago que tá fazendo. Meu Deus. Tem gente desprezando a família, tem gente matando o filho, tem gente matando a mulher, tem gente matando o homem. E isso é terrível, porque isso não foi que Deus colocou. E a gente sabe muito bem, né, que aqui a gente já sabe, né, o que Deus colocou, a gente tem que ajudar. Não é matar, não, porque a gente sabe que cada pessoa aqui é importante. E a gente tem que saber fazer a diferença, porque ninguém é todo mundo. Cada um é cada um com a sua família, cada um. Ninguém é todo mundo. Tipo, eu não sou a minha mãe. E por isso que a gente tem que fazer a diferença pro mundo ficar melhor, pro mundo ser quem o mundo tem que É ser. verdade. Gente, eu sei que a gente tá falando de família, vou abrir um parênteses rapidinho, prometo, tá? Que eu volto pro assunto. Você falou que é o primeiro podcast que você tá participando? Sim, Tem certeza? Sonho dela. tenho. Meu Sonho Deus, dela tá sendo parece que você já realizado. faz isso há muito Nossa, tempo. era o sonho dela, foi que é o melhor presente que ela poderia ganhar hoje. É mesmo? Nossa, parabéns, você é muito inteligente. Então vamos perguntar pra mamãe agora. Agora vamos. Vamos pra pastora Jô. Pastora Jô, Ei, pastor. fala pra gente a sua visão. Pastor, abrir um parentezinho aqui sobre feridas que você estava falando, sobre pode ficar à família, maldição hereditária, nossos parentes, né? Avós, tataravós. E pessoas feridas, ela fere outras pessoas. Pessoas amargas. Faz o nosso dia, né? Ficar amargo. Agora, se você vem com um bálsamo de alegria, de amor, de felicidade, porque é isso que o Senhor nos chamou de separou nessa terra. Para trazer amor, para trazer paz, alegria, união, felicidade. Eu falo que a nossa mão ela tem que estar cheia de azeite e não de sal para ferir, e sim para Deus. curar. Nós somos nessa terra pessoas que nasceu para curar, transformar e família juntas, unidas, trazendo agora para o lado da família, é outro nível, pastor. Aí a gente se entende, a gente conversa, as coisas fluem. E lá em casa, o que a gente mais tem feito, né, amor? A gente tem dialogado. O diálogo lá em casa é essencial. Com a Ana Lívia, a gente senta ela no cantinho. Quando acontece alguma coisa, a gente sempre instrui, mostra o caminho. Eu e meu esposo também, a gente sempre senta. Não precisa, casal, os filhos estar perto. Tenha sabedoria, só você e ele, para se entender. Porque, pastor, o que está faltando hoje é o diálogo. Diálogo, né? O diálogo é essencial. E o que a gente mais tem feito é errado. Pedir conselho para pessoas que olham como ela está hoje, o estado que ela está. Aí você pede um conselho e acaba errando, acaba falhando. Então a melhor coisa é se entender, conversar. E família é tudo. E a gente fala lá em casa que hoje primo, prima, tio, avô, mãe, pai, é parente. Quem é a sua família é seu esposo e seus filhos. E é por isso que você vai lutar e vai honrar. Não vai deixar de amar os seus parentes, porque a gente tem que amar, respeitar, cuidar. Eu tenho minha mãe e tenho meu pai. Eles moram em Santa Teresa. Eu sempre vou, cuido deles, né, amor? A gente sempre vai lá e cuida. Então, assim, tem que cuidar, tem que trazer amor para dentro da família. O que tá faltando hoje, pastor, é amor. Verdade. Amor é o primeiro fundamento de tudo. Tem que amar. Amar, respeitar, cuidar. Esse final de semana eu estava ministrando para as mulheres em São Roque do Canaã, em Santa Teresa. E eu estava falando para elas, pastor, como que a gente só valoriza depois que a pessoa morre. Que leva aquele monte de flores. O Senhor me trouxe a memória. Verdade. Aquele monte de flores que a gente Ótimo. coloca lá na frente e a gente chora, se derrama pela pessoa, que ela nem mais, né, se encontra ali, somente o corpo dela. E aí, por que a gente não faz isso em vida, Em em vida. existência? Quando a pessoa tá viva ali, dá flores, dá carinho, dá amor, dá atenção, dedicação, amar pessoas. Eu falo, pastor, a gente nunca deixa alguém sair da nossa casa de mãos vazias, nunca. A gente sempre deixa algo pronto.
inesperado. Pode vir qualquer pessoa, qualquer horário, pastor, na nossa casa. A gente sempre vai ter um presente para entregar a pessoa. Sempre. A gente nunca deixa a pessoa de mãos Legal. vazias. Por mais que a gente já passou dificuldades, alguma coisa, mas na nossa casa nunca teve algo sem a pessoa sair e falar assim, poxa, estou saindo de mãos vazias. Não. E ser uma oração na entrada e na saída. Porque a gente tem que exalar, a gente tem uma essência. A gente tem uma essência. Você é uma bênção. Sua família é uma bênção, sua casa é uma bênção. E a primeira coisa que a gente sempre falou, pastor, é sobre divórcio. Divórcio da nossa casa, não. Essa palavra é rasgada. Literalmente, já pegamos um papel e escrevemos divórcio e rasgamos. Picamos mesmo, porque nós não aceitamos. Briguinha nós vamos ter, claro, ninguém é perfeito. Não vai ter, não. Não, tem Todo que... casal briga, Todo né? casal briga, né, Com filha? certeza. E a Ana Lívia tá aqui, ela sabe como é dentro da nossa casa. Então, pastor, então isso tudo aí que acontece é só dialogar, conversar. É necessário sentar, conversar e se entender. E não sair, pastor, enquanto não resolver tudo. Alinhar tudo. E eu e o pastor Juliano, a gente tem muita conexão. Ele sempre, pastor, o que mais a gente tem que fazer? Não tá legal? Vamos corrigir. Isso Ó, aí. faz esse É isso lado, aí. faz isso aqui. A base do diálogo, né? Isso aí. A comunicação. Pastor Juliano sempre me instrui, mostra o caminho, a gente senta. As ministrações, ele me ensina muito, muito, pastor. Ele me ensina, ele mostra, ó, vamos por esse lado. Esse final de semana até um pastor falou, meu Deus, eu nunca tinha lido sobre essa parte. Né? Aí ele foi, anotou, ele falou assim, pastora, me dá seu esboço, eu te dou, pastor. Por quê? Porque são conhecimentos. Mas eu não consigo nada sozinho, pastor. Ninguém consegue nada sozinho. É um ajudando o outro. Um se alinhando com o outro. Então, esse é o tempo de união. Deus está unindo pessoas, unindo propósito. Olha que propósito lindo que Deus está fazendo aqui verdade. hoje. Você que está aí hoje, né, nos ouvindo também, você é um propósito vindo do céu. O Senhor te abençoou com uma família linda, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Não podemos desistir da nossa família. Em nenhum momento, pastor, nós podemos desistir. Nós vamos lutar até o último dia das nossas vidas. Nós vamos lutar pela nossa casa, pela nossa família. Família é tudo, gente, é tudo de bom, é alegria. O lado do pastor Juliano, a família dele é muito festeja, eles gostam de Eles gostam de festa. festa. Pastor, minha cunhada, meus cunhados. Sábado já ei, tem o churrasco já Olha pro aí, ó. aniversário. Já tem É? festa, Aí, já ó. tem festa. Passa o endereço pra gente. Isso aqui. Aí, vamos chamar o pastor, aí, vamos tá chamar a legal. pastora. Então, assim, eu amo isso, pastor, eles gostam de festejar, são alegres, são pra cima. Que Agora, legal. minha família, eles já são mais tranquilos. É um almocinho, uma coisa mais básica. Agora eles não. Pode ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós estamos celebrando. Então, assim, eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E Deus, ele tá fazendo algo novo. Ele tá unindo pessoas, tá trazendo para perto, tá trazendo pessoas para nos honrar, nos abençoar, para alinhar o propósito dele, para a gente não desistir nesse tempo. Porque qual a intenção de Satanás? É matar, roubar, destruir, fazer algo contra a nossa casa. Mas Deus está nos dando estratégia, ferramentas certas para lutar nesse tempo em prol da nossa família. E eu creio, pastor, família é Que tudo, bênção. é tudo. Família é tudo de bom, é uma bênção. E Deus me deu essa família linda, que é um presente do céu. Isso aí. Pastor, então, dentro desse assunto, né, de família e essa observação que você falou no início, de coisas que vêm lá de trás dos nossos antepassados, isso é muito forte e é até bíblico. Até bíblico. Por exemplo, se você observar, Abraão, Isaac e Jacó. Vou pegar os três. Abraão, Isaac e Jacó. Os três casaram com mulher estéril. Nossa. Os três tiveram filhos depois de 50 anos. Os três vivenciaram situações de seca e uma queda pelo Egito. Abraão desceu ao Egito, de lá foi expulso. Isaac queria ir, Deus já não deixou. Jacó já foi a convite. Então você vê, a vida ela é um ciclo. Salomão chegou até mesmo a dizer que não tem nada novo debaixo do sol. O que vai acontecer amanhã já aconteceu ontem. Então, se não tem nada novo debaixo do sol, só muda os protagonistas, o script é o mesmo, eu tenho que entender e fazer uma pergunta. Peraí, esse padrão que eu estou nele, ele é positivo ou ele é negativo? Aí, tratando-se de família,
O padrão que eu estou vivendo de família, ele é positivo ou negativo? Quando eu avalio o meu padrão de família, é negativo. Porque os meus pais ficaram casados por um tempo. E depois... Então não é isso que eu quero para minha vida. Isso é tão poderoso que teve uma vez eu estava conversando com meu irmão, que é minha cunhada, e eles passando por uma certa dificuldade. Aí sentei para orar com eles e tal. E falei com eles o seguinte: vocês lembram quanto tempo o papai e mamãe ficou casados? Aí eles, 16 anos. Falei, quantos anos de casados vocês têm? Eles tinham 16 anos. Falei, faz sentido para vocês? O ciclo que eles viveram lá, tipo, tentando se repetir aqui. Aí eles se posicionaram e disseram, opa, peraí. Então a gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque a gente acaba refletindo. Aquele velho provérbio que diz que o cavaco nunca cai longe do toco, Uhum. né? Sempre cai perto. Eu sou aquilo que meu pai viveu, minha mãe viveu, mas até certo ponto. Você em questão de trabalho, de energia, de palavras boas, de ser honesto, mas na questão de casamento eu já sei que teve uma brecha. Então hoje eu procuro viver com essa conscientização e sempre procurando ter atitudes diferentes em algum sentido para preservar aquilo que eles não conseguiram preservar. Forte isso, hein? Então, eu sei que a gente fala agora para milhares de casais que possivelmente alguns vão estar vivenciando situações de dificuldades. É aqui que está a questão, pastor Yuda. Quando o casal consegue olhar para trás e ver o tipo de pais que tiveram, quando o casal consegue olhar para trás e ver o estilo de vida que os pais tiveram, eles vão ter que entender, peraí, nós vamos seguir os mesmos passos dos nossos pais ou nós vamos viver para quebrar esse ciclo e viver uma nova temporada? E eu tive tanta sorte, eu digo eu, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque nós casamos com 3 pessoas cujos pais estão unidos até hoje. Uau. O pai da pastora Jo, mais a mãe dela, a trancos e barrancos, os velhos estão juntos. Os pais da minha cunhada, a mãe dela perdeu o pai, né? Perdeu o esposo, ela perdeu o pai, mas é viúva, mas o casal ficou junto, não teve separação. Os pais do meu cunhado, que é casado com a minha irmã, os velhinhos morreram juntos. E aí eu falo com eles, Deus nos deu 3 pessoas que vêm de um histórico familiar, de família sólida, para justamente nos fortalecer. Interessante isso. Não, isso aqui dá para a gente Aham. mergulhar a fundo. Então, por quê? Porque Deus nos deu essas pessoas preciosas para casar conosco, para nos fortalecer, para quebrar esse espírito, Meu Deus. quebrar essa maldição, para que essa geração não seja atingida. Olha aí. Que revelação. Sim. Entendeu? Para que essa geração não seja atingida. Então, eu sei que nesse ponto do nosso podcast, tem milhares de pessoas que estão ouvindo, tem casais que vão ouvir. Sim, sim. Então, qual é a chave? Senta e olha para trás. Uau. Senta, pega caneta e papel e olha para trás. Porque se você olhar para trás, você vai ver como é que teu pai viveu, como é que a tua mãe viveu. E aí já muda toda a situação. Legal. Então, para mim, hoje assim que tem dado muita força para a gente é andar consciente. É a chave, andar consciente. Gostei disso. Vou até anotar aqui. Esse aqui, ó. Andar consciente. Ô pai, você falando sobre família, né? A mamãe, né? Sobre o diálogo, né? Então, o diálogo não precisa, né, discutir, não precisa gritar, não precisa fazer essas coisas. E você só conversar simples, é como se você estivesse conversando com alguém. Não precisa disso. Isso é, tipo, uma coisa que nem precisa. Ficar gritando com os outros. Sim. Isso afeta Isso é eu. o filho. Porque meu pai só falava no tom lá em cima. E eu, às vezes, estou conversando tranquilo, mas minha voz está lá em cima. Parece que eu estou furioso. E às vezes, Aí eu, Ana,
o que que acontece? Talvez você vai entender isso com o tempo. Eu também não entendia, mas tanto de estudar e desde 2016, 17, eu já sou cristão, já tem 25 anos. Estou aprendendo muitas coisas ainda. Né? No ministério, eu tive um ministério muito precoce, né? Sim. Só que eu aprendi coisas da Bíblia, né? Mas sobre, imagine que as coisas que se fala hoje da saúde mental, né, psicologia, Tudo. comportamento, não eram coisas, pastor veio dessa época também, não eram coisas que se falavam. Sim. Não. Há 20 anos Não. atrás, Era tratado como Sim. demônio. era demonizado o negócio. Demonizado. Demonizado. Né? Você falar que precisava de passar por um psiquiatra para repor Psicólogo. uma substância de uma medicação Sim. que você não está mais produzindo, a sertralina, cada ansiedade, a depressão, era uma coisa de Doido. Demonizado. demônio. É. E eu fui treinado assim. Então, titio, Ana, ele foi muito religioso, você acredita? Por quê? Porque eu não tive outra bases, Sim. né? E tive que aprender na marra. Então, desde 2016, 2017, nessas beiras aí, eu aprendi muito sobre essas questões Olha. de, muitas vezes, você vê uma pessoa ali, né? Às vezes o papai, a mamãe. E quando a gente entende, é tão impressionante, gente, que até os ensinos, né? Hoje você pega aí o Paulo Vieira, né? Vamos colocar aí, não trazendo o coach pro... Mas eu estou trazendo, falando Os insights deles. Né? os insights da vida real, Sim. Sim. né, da vida comportamental e fazendo um paralelo com a Bíblia. Né? O pastor elencou aqui uma coisa que falou com muita propriedade sobre as maldições hereditárias. Né? Por quê? Porque o ciclo, e o pastor, né, falou também com muita propriedade, que ele, querendo ou não, Ana, ele quer se reproduzir, ele quer se repetir. Sim. Né? E quando o papai falou assim, olha, a gente tem que analisar, observar, né? Andar consciente, Consciente. ou seja, trazer a lucidez, a consciência, elevar o nosso nível de consciência para o que era antes. Eu ensino isso para... Eu sempre converso. Olha, nossos pais foram assim, nossos avós... Então, desde pequeno. Né? Então, assim, você acredita, Ana, que eu já tive conversas... Ela tá ali de testemunha, minha filha. Conversas de perdão, assim, olha, papai errou. E não sei o que dela chorar, eu chorar junto. E aquela, foi ou não foi? Conversas. Por quê? Porque eu não queria reproduzir coisas Que alguém lá do meu deixou. passado. É. E ela estava cobrando coisas de mim que eu já estava reproduzindo inconscientemente. Sim. Mas onde a gente quebrou? Isso, no diálogo. Aí. Imagina se não tivesse diálogo. Ah, meu pai tá assim, né? Então a gente passou momentos muito difíceis de luto, né? Perdi um pai, assim, de uma forma que aqui não dá para falar sobre isso, mas eu sofri, ela sofreu, ela acabou vendo eu entrando numa crise de pânico, crise de ansiedade, onde eu fiz 1 ano de tratamento. Então ela perdeu o vô e ela falava que automaticamente perdeu o pai, porque o pai se fechou, se trancou, né? A dor era tão grande Tão grande. que aí ela entrou em luto duplo, né? Perdeu o vô e o pai. E o pai, a ausência do pai, porque É. o pai não dava mais aquele amor para ela, e tinha aquela irmã que era mais nova que tinha nascido, aí foi fazendo aquela transferência. Então foi uma doideira. Então, assim, quando a gente aprende, Ana, a entender, eu sei que você é muito nova, Sim. mas é importante a gente entender isso, porque quem dera eu tivesse a oportunidade de aprender, né? Novo, como nosso filho tem a oportunidade Isso aí. hoje. Isso aí, Por quê? Porque o pastor falou aqui com muita propriedade, né? Andar consciente é você estar lúcido, né? Com o que era antes das nossas famílias, nossos pais, nossos avós e o cenário de hoje. Isso. Porque a gente não precisa, a gente não só pode estar consciente, né, pastor? Uhum. Com o que passou, mas com o cenário atual de hoje, Sim. né? Quer falar alguma coisa?
Pastor, você falando isso, né? Então, como meu pai também, né? Meu pai disse, né, que a gente tem que quebrar, né, o que foi acontecido antes. E a gente tem que saber, né? Porque a gente tá fazendo alguma coisa de errado. Só que a gente tem que lembrar do positivo e do errado. As coisas positivas que a gente tem que fazer e as coisas erradas que aconteceram no passado. É isso. E a gente não pode fazer o que já aconteceu no passado, Sim. porque senão a gente tá fazendo o que aconteceu. E aí e meu pai, tipo, um exemplo, meu avô gritava demais. E aí meu pai fica gritando toda hora. Ele tá me ensinando isso, A porque gritar as também. É crianças verdade. aprendem tudo que o pai faz. Uhum. Tudo que a mãe ensina. Por quê? O pai é um exemplo para criança. A mãe é um exemplo para filha, filho. Por quê? Você, Ana, disse, né, que o seu pai, né, ele não era tão animado. E aí, Travou, tá, pastor? Ah, aí o Senhor disse que Barato. Aí o Senhor também disse que o Senhor não era animado. Por quê? Você pegou o exemplo do seu pai. Uhum. Porque você viu ele fazendo. Porque hoje eu vi esses dias, né? Esses anos todos, eu vi meu pai pregando. Por isso que hoje eu também ajudo ele a pregar. Que legal. Porque ele é meu exemplo. É. A minha mãe também falou que o meu pai é um exemplo. Porque tudo que a gente olha, a gente fala. Tipo, o Senhor tem alguém que você quer se inspirar quando crescer, tiver mais alto. Tipo, o Senhor tem exemplo do Thiago Brunet. Aí você tem um exemplo com ele. Então, tipo, tudo que você vê nele, você quer também. Então, você já Sim. vai aprendendo. Igual, eu quero ser igual a minha mãe. Por isso que tudo que ela já tá fazendo, eu já estou treinando. Porque o filho pega o exemplo dos pais. Eu, por exemplo, eu pego tudo que meu pai faz e tudo que a minha mãe faz. Por quê? Os pais são exemplo da criança. Todas as crianças aqui ficam vendo o pai tudo lá. Se o pai comprar flores, um dia ela também vai fazer isso, a filha, o filho. Tipo, por exemplo, se o pai deu uma flores pra mãe e é uma criança e um filho que eles têm, quando ele crescer, ele também vai fazer essa atitude, porque ele pegou exemplo do pai. Que legal. Parabéns, parabéns. Boa. Aqui, você falou uma coisa muito importante, né? Realmente, a gente acaba, né? Só colocando uma cerejinha num bolo, tá bom? Pode? Pode, claro. Assim, a gente, como adulto, um dia a Ana vai casar também e você vai entender como funciona a cabecinha de um pai e de uma mãe, né? Lá em casa, você acha que eu sou tranquilão assim? Eu brigo com a minha filha, ela chora. Pergunta ela aqui, ó, tá aqui. Se eu der um grito, o olho já tá cheio de lágrimas. Por quê? Muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente anda consciente, inconscientemente, é uma coisa que não está no nosso controle. A gente acaba reproduzindo um comportamento, né, dos nossos ancestrais. Verdade. Deu para entender? É porque tem vezes, tipo, que a gente tá conversando normal de felicidade, do nada, depois meu pai já tá falando alto. Isso é coisa de pentecostal, gente. pai dela. Isso é coisa de pentecostal. papai. Você acabou de perder o McLanche Feliz. Duvido. Duvido. E sabe o que é legal? Só para complementar aqui. Sim. É assim, ó, você tá vendo o tio Yu daqui, né? Aí você vê o Thiago Brunet também na TV. Sim. Aí eu vi uma vez o Thiago Brunet falando assim, gente, eu tenho meus dias maus. Em casa, só Janine, é Janine, né, a esposa dele? Janine. Só Janine sabe o pega que eu tenho lá em casa. Por quê? Eu não vou, né, me mostrar aqui ou no púlpito, ou no vídeo, ninguém vai ver, mas em casa... nós somos adultos, vocês estão entendendo, né? sim, O negócio, às vezes, né? Do outro Estreito. lado, né? Estreito. Mas hoje vai ter McLanche Feliz, sim. Nome Cadê? de Jesus. Meu Deus. Muito bom, Ana. Mas, pastor, na verdade, pastor, né? Você falou uma coisa também interessante sobre... Eu estava pensando aqui, quando você falou, lá em casa a gente
picotou o papel com a palavra divórcio, porque realmente na vida do cristão não pode existir. Minha esposa já é mais radical, né? Ó, quer se divorciar? Eu oro agora pra você ir pro céu. Pra Deus te levar, já Mais rápido, mais Vai rápido. É, Isso, só pastora. morto, meu filho. Ela fala, só Deixa morto. comigo, pastora. Sabe muito. Então, a minha mãe tá certa, né? De que vocês chegarem, né? E escrever o negócio de divórcio, porque a gente. Palavra tem poder, não tem? Tem. E a gente já também tem um pensamento. Tipo, a minha mãe quer engravidar esse ano, claro. Eita, Jesus glória. amado. E aí, Já vamos palavra tem interceder aqui, já desde já. O Brasil vai interceder. Isso, gente. Cedo. E palavra tem poder. Tudo que a gente se repete tem poder. E, tipo, teve uma vez bem assim que eu tava lá no parquinho brincando com minhas amigas. Aí a minha amiga. Tinha uma amiga minha que ela tava andando de loverboard, que é aquele negócio que você bota o pé assim que você anda, sem você mexer. Aí a minha amiga disse bem assim: você vai cair, você vai cair. Aí eu falei bem assim: amiga, para de falar isso, porque a palavra tem poder. Depois de 1 minuto, a menina caiu. Nossa. Aí ela falou bem assim: Ana Lívia, você tem certeza que palavra tem poder? Eu disse: você acabou de falar que a menina vai cair, ela caiu. Por quê? Então ela disse bem assim. É até emocionante de ver isso ela falando, porque ela disse bem assim: Ana Lívia, então eu quero te pedir que você fique orando pela minha família, porque os meus pais, eles são divorciados. Tadinho. E eu tô orando faz. Não lembro quantos anos ela disse. Não, anos não, meses que ela disse. E ela disse bem assim: então, já que você disse palavra tem poder, eu vou falar agora que meus pais vão voltar. E eu falei bem assim: amiga, você acerta, mas continua orando Isso aí. por uma semana. Tudo bem. Ela orou por uma semana, depois da próxima semana os pais dela voltaram. Glória a Deus. Mentira, gente. Sério, Sério, pastor. É pra glorificar de Olha pé. isso, pastor. Olha isso. Olha isso, Brasil. E por Meu isso que eu Deus digo, do céu. palavra tem poder. Tudo que a gente diz tem poder. Por quê? Faz tantos anos isso que minha mãe fez, que ela rasgou o papel. Isso eu tinha 2 anos. Uhum. E até hoje, ela tá aqui, ó, 10 anos. Um tempo. Tem uns 8 anos que isso aconteceu, 8 anos atrás Aham. que ela fez isso. E aí vai continuando, vai continuando, vai continuando. Por quê? Não tem que parar. Não Família é pra sempre. Você acredita nisso? acredito. Amém. Tem Eu gente também que acredito. prefere ciência do que Deus. Eu vi um vídeo bem Eu assim. passo, aí vai embora, tá? Ó, gente. Eu vi um vídeo bem assim. Que o cara tava entrevistando e falando: você acredita em Deus? Aí o menino falou bem assim: não. Aí ele disse bem assim: o que você trabalha? Ele, com ciência. Sou cientista. Aí ele falou bem assim: você prefere ciências ou Deus? Aí ele, ciências. Aí, o que esse vídeo nos ensina? Que tem gente que acredita que ciência é real. Só que é verdade que existência é só uma bobeira. Albert Einstein foi inteligente porque Deus botou essa inteligência. Porque a mente de uma pessoa não é a mente de uma pessoa, né? Tipo, não é a mente dela mesma. É a mente de Deus. Porque a única pessoa dessa terra, desse mundo inteiro, que é inteligente é Deus. O único que pode botar inteligência numa criança, num bebê, é Deus. Todas essas coisas surreais, tipo, a lua vermelha, quem fez foi Deus. Verdade. E Deus te fez inteligente também. Parabéns. Você é muito Obrigada. inteligente. E Deus, né? Albert Einstein não foi um cientista à toa. O Albert Einstein não teve essa inteligência porque ele foi inteligência, não. Quem deu essa inteligência foi Deus. E os cientistas ainda acham que essa inteligência foi dele. Desde quando uma pessoa vai ser tão inteligente como Albert Einstein? Só se Deus botar. Verdade. Porque Gente. Albert Einstein só foi uma pessoa tão inteligente, tão capaz, porque Deus fez isso. Albert Einstein foi o maior cientista do mundo, porque Deus botou essa capacidade nele. Amém. Como Deus botou essa capacidade nele, Deus está botando em todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo. Amém. 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 Muito bom. Parabéns. Falar em inteligência, pastor.
Nós estamos vivendo num tempo, né? Um tempo caótico, né? Sim. Um tempo que os valores estão invertidos, né? Você vê essa perseguição pela família, né? Sociedade. Tradicional, né? É o marxismo cultural, poderia dizer assim, né? Cada vez mais está querendo florescer de uma maneira agressiva, né? Uhum. Querendo arrebatar as famílias tradicionais e os nossos filhos. O que o pastor diz sobre isso? Meu amigo, se você vê esse ataque sobre os projetos de Deus, não é coisa de agora. Projeto de Deus, Adão e Eva. Qual foi o ataque do diabo? Usar a serpente para dizer que aquilo que Deus tinha dito não era de fato daquele jeito. Ou seja, dar uma outra interpretação. A partir daquele momento que a Eva pega aquela informação da serpente, pastor Jô, e começa então a, a, a dizer assim, não, então de fato não é como Deus quis dizer. Ali você já percebe um ataque do diabo em cima de um projeto de Deus. Aí vem outro projeto de Deus, Israel. Olha o que tem acontecido com Israel. Israel é um projeto de Deus. Aí você vê a família. A família, o que é a família? É o casal. É um homem e uma mulher. Né? De acordo com aquilo que nós aprendemos da família, com base na cultura da, da judaica cristã, né? Que é o homem e a mulher. E a família? É o homem, a mulher e a sua prole, seus filhos. Né? Então a gente sabe que hoje existe um ataque gigantesco contra a família que nós chamamos de, hoje, né, família tradicional, que a gente sabe que é um projeto divino. E se acabar essa conjuntura de família do homem, a mulher e a sua prole, acabou a sociedade. Sim. Porque a família é a célula máter da sociedade. Se dissolver a família, acabou. Acabou, né? Fica um mundo sem regra. Eu estava falando aqui sobre inteligência, né? Pegando o gancho da inteligência, porque eu acredito, pastora Ju, que hoje não basta só um casal ser cristão. Ele tem que ser inteligente, você Sim. concorda? Sim, concordo. Concorda? E é sobre isso que a gente conversa muito lá em casa, sobre isso. Tem que pensar junto, crescer junto. Há um alinhamento e se posicionar junto. E aí, falando esse texto todo que vocês estão falando aí, eu só estou ouvindo vocês, muitas pessoas se apegam ao passado. Não quer crescer, não quer evoluir, não quer avançar. Os dias estão passando, os meses estão voando. Daqui a pouco já estamos encerrando o ano de 2025. E muita gente já está pegada ao passado. Não está tentando, não está se alinhando, não está se posicionando para esse novo tempo. E, pastor, por isso que a gente tem instruído muito a Ana Lívia, muitas coisas lá em casa, a gente instrui ela. Porque o nosso papel como pais é instruir a criança o caminho que ela tem que andar. Quais são os padrões? Família é uma só. É uma só. E é um termo que tem que ser discutido, tem que ser falado. Não tem que ficar no oculto. A gente está tendo medo de falar, de se posicionar. Tem que defender a família. Família é constituída por um homem, por uma mulher, por um filho e por uma filha. Essa é uma constituição de uma família. Essa é a constituição da família. Não tem uma outra. É só essa e ponto. Então tem que se posicionar, lutarmos por isso. Ensinar. Agora, tenho meus traumas, tenho as minhas percas, tenho as minhas dores. Por isso, pastor Jô, que eu sou assim. O que eu mais tenho escutado é assim. E eu vou morrer assim, eu vou ficar assim. E a gente vem com bálsamo de cura. Traz lá naquele passado. Vai mexendo no passado da pessoa. Até trazer ela à realidade. E ela consegue acordar, pastor. Quando ela determina Legal. e ela quer acordar, ela sai desse rótulo que ela está hoje, dessa caverna que ela está hoje, ela consegue mudar, ter a força de vontade de mudar. A gente já viu muitas pessoas hoje vivendo o extraordinário de Deus. Eu tenho uma experiência muito forte em São Legal. Paulo, com uma moça, e hoje tem um grande testemunho. Por quê? Porque eu falei, eu me posicionei.
Eu falei, eu estou pronta para te servir, pronta para te ajudar. E hoje ela conseguiu sair desse cativeiro. Então, se nós, como cristãos, não defendemos uma bandeira da família, que é esposo, esposa, filho e filha, homem e mulher, não vai dar, pastor. Os princípios, Os né? princípios, Isso os aí. valores estão sendo trocados. Inegociáveis, né? Não tem como, não tem como. Nós, como cristãos, como família cristã, não tem como aceitarmos isso, pastor. Abaixarmos a cabeça e dizer, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Queremos ajudar vocês. Queremos ajudar no que precisar, porque estamos para servir. Servir pessoas é servir a Cristo. Servir com excelência. Estamos aqui para isso, somente para isso, para servir. Para servir a você. Você que precisa de ajuda, nós estamos para servir vocês. Servir pessoas, pastor. É para isso que Deus nos chamou, para servir. E família é a melhor constituição do mundo. Ô mãe, e você falando sobre que você se posicionou, né? É isso mesmo, né? Porque a mulher tem que se posicionar, o homem tem que se posicionar. Senão, a nossa bandeira vai ser derrotada, vai ser rasgada. E a família é o presente de Deus, né? Porque senão eu não estaria aqui por causa do meu pai e da minha mãe. Porque eu tô aqui por causa da minha família. E senão, né, pastor, você não estaria fazendo esse podcast. Não, verdade. Você nem estaria aí, ó, aqui, ó, casado com sua filha. Se eu fosse reproduzir, lutasse pela causa, né? Que é essa causa tão nobre que Deus nos deu, que é a família, né? Não estava aqui sentado Isso aí. conversando nesse dia especial que é o seu aniversário com você. E mãe, você aí falando, né, que pessoas, né, pensam no passado, tá certo. O passado é uma coisa boa, né, porque a gente lembra das memórias. Só que as memórias ruins não tem que estar na sua memória. Porque a memória é feita para ser uma alegria. De lembrar pensamentos bons, ter pensamentos bons. A memória é para isso que serve. Não para você lembrar o que aconteceu há anos atrás. Não é para você lembrar da morte. Eu perdi o meu avô e minha avó. E por isso eu não lembro disso. E por isso que eu não tô aqui chorando hoje. Eu não tô triste, não tô me acabando. Nem meu pai. Porque passado, coisas ruins, eu já deixei pra lá. Porque eu tenho memórias boas. As memórias ruins têm que ser jogadas fora. Tudo que aconteceu, tristeza, vai embora. Porque a minha vida, a gente tem que saber o que é bom, o que é ruim. O ruim da nossa vida é as memórias mais tristes da nossa vida. Porque se a gente não tiver, como o Senhor disse, né, que a gente tem que ter a luz, né, a luz da nossa cabeça para nos iluminar. Se a gente não tiver uma iluminação boa, a gente não vai ter essas coisas, né? A gente não vai ter. Por quê? A gente vai ficar assim, ó, dormindo. A gente vai ficar com as costas cansadas. Por quê? Hoje, as pessoas que estão com as novas, estão com as costas pesadas porque estão com pesos que Deus não quer, né? Pesos pesados. Estão carregando coisas do passado. Fardo. Em vez de estar com o farto longe de você, você tá assim, ó, com o farto nas costas. Eu vi um filme lá na minha sala que tinha um homem que ele tava cheio de fartos. E ele foi até Deus, pra Deus tirar o farto dele. E o que esse filme quer dizer com a gente? Que pra gente ter uma vida boa, uma vida feliz pra seguir em frente, a gente tem que tirar nossos fartos. Por quê? Passado é coisa boa, claro que é. Passado tem aquelas coisas que a gente ama, né? Seus aniversários. Claro, a gente tem que marcar na nossa memória. Mas farto, coisas ruins, coisas, pessoas falando mal da gente e a gente reconhecendo, eu não ligo. Se alguém falar mal de mim, eu falo meio assim, que Deus te abençoe. Porque eu não tô nem aí. Você vê isso. É Sensacional. Porque coisas ruins na nossa vida, a gente não tem que deixar elas acossarem a gente. Por quê? Tem gente entrando em depressão, por quê? Elas deixaram as pessoas falar dela.
Por quê? Só um exemplo. Alguém fala que a minha mãe é feia. Aí a minha mãe vai ficar pensando nisso. E o eu Guardou dela... no coração, é isso que você quer É dizer? isso. E o eu dela vai abaixando, que ela vai se apodrecer dentro. Na memória dela, ela vai ficar triste. Ela não vai ser essa mulher que ela é. Ei, Ana, é por isso que a gente tem que fazer do jeito que fala aquele versículo, né? Aham. Quero trazer à memória aquilo que me traz Esperança. esperança. Por quê? Né, pastor? Isso aí. A felicidade. Trazer coisa boa. Só pensamentos bons. Porque a memória foi feita pra. Porque Deus que botou a memória, né? A memória foi feita pra ser uma memória feliz, né? É uma memória boa. Nada daquelas coisas ruins, não, que acontecem no passado. Por quê? Esses dias eu tava. Acho que semana passada, eu tava na minha escola. E a menina falou bem assim: Nossa, Ana Lívia, você é chato. Por quê? É porque, sem querer, eu acertei a bola no rosto dela na queimada. Porque ela tava abaixada. Aí eu fui jogar. E quando eu fui abaixada, ela levantou e bateu de cara com ela. Ela falou assim: Nossa, Ana Lívia, é muito chata. Eu falei bem assim: Deus te abençoe. E aí, hoje eu não tô com essa memória na minha cabeça. Eu só tô falando porque eu lembrei por acaso. Por quê? Essa memória não tá na minha cabeça. Eu não tô nem aí. Se essa menina me chamou de chata, pode me chamar de que quiser. Eu não tô nem aí. Eu não ligo pra isso. Que bom que Deus fez você bem resolvida. Exato. Não, ela tem uma autoridade falando assim, né? Você vê que dá aquela pegada. Você dá um Legal. nó na mente da gente. Pastor, desculpa, pode falar. E também, quando a gente tem esses posicionamentos, essas coisas boas, né? Por quê? A gente tem que saber que as memórias ruins não cabem dentro da nossa gaveta da alegria. Não cabe. Se você tiver uma vida feliz, não pensar com isso, se alguém tentar botar a gaveta, abrir a gaveta da alegria e tentar botar essa tristeza, não vai dar, vai travar. Por quê? Você já é uma pessoa alegre. Porque você não liga pro passado. Você não liga pro que acontece. Por quê? Tudo que você liga, tipo, se você fica se deprimindo por coisas ruins. Sabe porque a menina falou bem assim, Anneli, você fez uma atitude chata. Você vai ficar se deprimindo. E aí, quando chegar uma coisa boa, vai entrar. Porque agora vai ser a caixa da tristeza, a gaveta da tristeza. Não vai ser aquela gaveta da alegria que você tinha. Porque você já vai estar acabada. Não vai ter, espaço pra ninguém. Verdade. Só vai ter espaço para tristeza. Mas agora, a nossa memória de todos nós aqui tem que ser a gaveta da alegria. É isso Amém. aí. Porque a alegria, a tristeza e vou falar tudo. Tristeza, medo e vergonha são as coisas que mais pioram a gente. Porque deixa a gente, ela impede tudo da gente fazer. A tristeza impede de a gente fazer, de deixar a gaveta da alegria de volta. E a vergonha impede da gente fazer o que Deus pede. O medo é a mesma coisa. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei pro meu pai. Se a gente tiver medo, se a gente tiver vergonha de cantar, tudo bem. Aí Deus fala, Ana Lívia, canta. E você não quiser, porque você tem vergonha, e você vai ter medo, né? Medo e vergonha. E você, tudo que, se Deus te falar, Ana Lívia, prega, lá, Deus pede. Aí você fala, não, Deus, porque eu tenho vergonha e medo. É, pregador. E cantor, Levita, isso é pra você, hein? E aí esse medo e essa vergonha. E a gente, Sensacional. se Deus falar, Ana Lívia, canta. Aí você fala, não, Deus, porque eu tenho medo e vergonha. Você vai ter medo e vergonha de Deus, porque foi Deus que te pediu. Então, uma coisa que a gente não pode deixar é a vergonha, o medo e a tristeza nos deixar o nosso eu lá embaixo. E deixar sim a tristeza e a vergonha e o medo pra baixo. Por quê? Eu tenho medo de barata. Mas, Tô branca até amanhã, cara. Isso, gente. mas
Tem medo de barata. Ai, meu Deus, Mas isso é um barato. Eu não né? tenho medo do que Deus me pede. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha do que Deus me pede. Por quê? Se eu tiver medo e vergonha do que Deus pede, eu vou estar plantando uma coisa. E eu vou te falar uma coisa que eu também falei com meu pai. Deus é Deus que te dá o que você plantou. Por quê? Se a gente fazer uma atitude mal, Deus está plantando. Só que Nós estamos não é plantando. Deus. Uhum. É o diabo que tá plantando da obra dele. E se eu falar assim, Deus, eu não quero cantar. Eu vou estar plantando pro diabo e eu vou estar. E Deus vai estar lá em cima, assim, tá com uma sementinha. E o diabo, depois, quem vai entregar? Será que é Deus ou é o diabo? É o diabo, porque eu vou estar agradando ele, em vez de agradar a Deus. Meu Deus, forte isso. Tem Vou medo, até hein? bater palma aqui no podcast. Que isso. Parabéns. Vai ganhar dois Pô, McLanche ai, agora. Agora tá duplo, Ô, duplo, pastorzão, duplo. meu Deus, família de pregadores mesmo, né? gente. Jesus amado. E pastor, em todo tempo, você tá vendo como que a paternidade é forte nessa. Porque o pastor Juliano, ele tem, assim, Fortíssimo. nos instruído muito na palavra, com amor, com carinho também, né? E ele até fala que ele fala alto. Só que, assim, é a voz dele. Ele acha que ele fala, né? Mas é a voz dele. A gente recebe todo o amor, todo o carinho dele. E o tempo todo que a Ana Lívia tá aqui é a paternidade. Que legal. Então, assim, pro pastor Juliano, ele não teve a paternidade forte. E olha o que Deus fez. O que ele não recebeu, ele tá dando. Que é aquilo que eu falei no início. E ele também tá Transbordando, né? recebendo de mim, né? Transborda. Isso aí. Aí ela livre tá. Ai, Jesus, aí viu, né? Então, assim, é sobre isso. Por mais que tenha uma área que a gente foi ferida, atacada, atingido, é nessa área que Deus nos fortalece para exalar sobre outras pessoas. A não ser igual do que a pessoa te fez, a ser Ser diferente. diferente. Ou seja, a gente recebe o transbordo de Deus, Sim. né? Como a senhora está falando, a pastora está falando sobre a restauração, vamos colocar assim, o bálsamo do Gileade, né? Sim. Que vem curando as dores, as feridas, as coisas do passado. Ele vai, né? Ele faz aquela limpeza para você, Sim. não para ficar para você Como somente. se Deus tivesse. Como É pra Deus você limpa o transbordar. coraçãozinho, né, pra ti. Isso. Agora você tem a missão, ó, vou transbordar Isso aí. a outras vidas, Isso aí. né? Nunca é só sobre nós. Quando a gente fala de propósito é engraçado. Qual é o meu propósito? Eu sempre falo, no mínimo tem a ver com outras pessoas, né? O que Deus tem na fato. sua vida para impactar outras Isso aí. pessoas. De fato. Pastor, a gente já falou bastante coisas aqui, mas tem algumas coisas ainda que eu queria pontuar aqui. Vamos pra cima. Temos tempinho ainda? Tem, né? Vocês estão com pressa assim de. Não, gente, não tem nada, não. Não, Já estou me tá divertindo. disponível, tá amando. Ai, meu Que Deus. aniversário maravilhoso, ó. Tô Sonho on. dela Ó. foi realizado, pastor. Ai, meu Deus. Ai, gente. Então, pastor, nós sabemos, né, conforme eu falei aqui, que o senhor é um grande pastor, juntamente com a pastora Jo, né, dentro de uma igreja tão relevante no estado do Espírito Santo, Uhum. né, a qual a gente tem ali como presidente o pastor Vitor Hugo, né, Vitor Hugo. chileno Vitor Hugo, Chileno mais amado do Brasil. mais amado do Uou. Brasil, que Profeta. roda esse Brasil, esse mundo, na verdade, né. Sim. Um grande abraço, pastor Vitor Hugo. Em breve, né? Queria ter a oportunidade de você sentar nessa mesa conosco aqui, pra gente, né? Bater Trocar um uma papo, ideia. trocar uma ideia dessas experiências lindas aí que Deus tem feito na sua vida. A gente acompanha há muitos anos aí o Senhor. Pastor, vocês, né, exercem uma responsabilidade muito grande, né? Sacerdotal dentro da uma das principais igrejas, né, do Espírito Santo, da Grande Vitória, né, em Vila Velha. A gente está falando muito aqui sobre família, né? E dentro das famílias, pastor, quais são os desafios que os pastores têm mais visto dentro da sociedade hoje, dentro da igreja? Eu sei que a gente já elencou alguns Sim. pontos, né? Mas hoje, como pastor, né? Falando do pastoreio, né? Que você acha que os casais têm mais sofrido, né? Que as famílias
tem mais sofrido no contexto geral? Pastor Yuda, o que que acontece? A gente estuda muito, muito, muito para ser um juiz, um desembargador, um advogado, um médico, um teólogo, um pastor. Só que você quase não vê as pessoas estudarem o assunto de relacionamento, Relacionamento. de família. A exemplo de um casamento na cultura judaica, quando o rapaz firmava um compromisso com os pais da noiva, né? Firmava aquele compromisso, os dois ficavam um ano sem se ver, aprendendo princípios de família, porque é muito mais do que juntar dois corpos e se tornarem um. É muito mais do que duas pessoas se juntando. É uma junção de propósito, de entendimento, que casou, que tem uma família, para dar sequência. Hoje os casamentos estão de algodão. Os relacionamentos estão assim, eu não gostei, vou pegar minhas coisas, vou para casa da minha mãe, vou separar. É igual roupa suja, né? É igual, vou dar um E eu exemplo vou aqui. trocar. Aí, pastor. Vou dar um exemplo aqui me lembro do casamento do Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldinho Fenômeno. Uhum. Ele foi um casamento que durou poucos meses. Foi fenômeno para casar e fenômeno para acabar. Foi um fenômeno. Acabou rápido. Para romper, né? E gastou uma nota. Então, assim, com isso eu quero dizer, a questão do casamento, daquilo que a gente ouve dos casais, é justamente a falta dessa conscientização. Tem alguns casamentos que a gente tem a oportunidade de sentar e conversar. O que eu sempre oriento pega uma caneta, um papel e começa a escrever para mim. Porque o início é assim, só apontando problema, no início da conversa, né? No início da conversa pastoral. É só apontando problema. E ela fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Só coisa negativa. Aí deixa a pessoa falar. De repente fala assim, amigo, pontua as coisas boas para mim agora, porque você só falou de coisa ruim. Agora eu quero saber das coisas boas. Aí começa a pensar da forma que começou o relacionamento. Por exemplo, teve um casal que a gente atendeu uma vez que estava na ponta da agulha já para terminar. E aí ele me ligou, o rapaz me ligou, pediu para tomar um café. E aí fui na padaria com ele e ele falou muita coisa. Eu falei, tudo bem, eu quero que você me fala como que vocês começaram um relacionamento. Não, aí a gente se conheceu no baile, ele começou a contar empolgado. E a gente foi junto, namorando e tal. Daqui a pouco veio nossa filha, colocamos a nossa primeira empresa, sei o quê. Aí depois que ele contou tudo aquilo que ferveu a alma dele, eu bati na mesa e falei assim, você vai jogar tudo isso fora? Você conheceu ela no baile, vocês se converteram, se batizaram, tiveram a filha de vocês, construíram a empresa, vocês vão largar tudo agora? Ele, pastor, era tudo que eu precisava ouvir. Eu Estão casados até hoje. Sim. Então, o desafio que a gente encontra hoje é justamente o desafio da conscientização. Porque, meu amigo, não existe cadeado sem chave. Como também não tem problema sem solução. Para todo problema, Deus tem uma solução. Só que nós estamos tão bloqueados, às vezes tão feridos, tão machucados, que aquilo que o Augusto Cury fala, né? As janelas killer se fecham Traumáticas, e né? a gente não visualiza outras opções. Meu Deus. Então, essa questão da conscientização do problema em si. E assim, já está o problema estabelecido, Vou dar um exemplo. Eu estou indo com o meu carro para lá e você vem com o teu carro para cá. Eu passei na pista, joguei lama no seu para-brisa. O que você vai fazer? Vai ligar o limpador, jogar água, limpar teu vidro, tocar teu destino? Ou você vai manobrar o teu carro para vir atrás de mim, para tirar satisfação? Você vai limpar teu vidro e vai tocar a tua vida. Ou seja, já aconteceu o problema. Então, quando um casal vem conversar com a gente nesse sentido, primeira coisa, gente, já aconteceu o problema.
Agora, vamos tentar usar a consciência para achar o problema, a solução do problema. Uhum. Porque geralmente a pessoa só vê uma saída, É, mas não tem só uma saída. verdade. Tem várias opções de você resolver. Às vezes nós não conseguimos enxergar. Então, você falando de desafio, para mim hoje é o desafio da conscientização. Conscientização. Se conscientizar de quem é, do que vem construindo, para onde está indo, meu amigo, tem solução para tudo. Porque o que acontece, pastor? Dentro desses parâmetros que o senhor está falando, muitas pessoas não têm mais suportado o dia mal. Muitos casais, a gente está falando de família aqui, vamos colocar Aham. sobre casamento, né? Por quê? Ela não consegue se conscientizar, muitas vezes, porque ela não está alicerçada nos parâmetros que deveria estar. Muitas vezes ela está tendo como referência não o céu, mas as coisas da terra. Deu para entender? Sim. O influencer, né? O bombardeio, né? Do marxismo, né? Como, de forma muito camuflada. Quando a gente fala marxismo cultural, a gente está falando de uma forma muito sorrateira, muito invisível. Você sabe o que eu estou falando, né? Disso tudo que a cada dia está, né? Dentro das mídias, que antigamente era na TV aberta. Hoje em dia está aqui, ó. De uma forma, né? Até, não sei se a palavra é essa, travestida, né? Assim, parece que é uma coisa, De mas... coisa inofensiva, né? Isso, e às vezes até misturando o evangelho, né? Ah, não, tá tudo bem, eu tô aqui, deu errado, eu sou cristão, tô casando de novo, sei lá, e o negócio é ser feliz. Hashtag siga aí, vou ser feliz, porque, né, me perturbou, eu entro em outra. O que você acha, pastora Jô, disso? Tá uma mistura, né, pastor? Que tá muita coisa normal. Eu tenho conversado muito com as mulheres, que elas têm que sair do muro, tomar uma decisão, porque eu gosto muito de ministrar para mulheres, né? Uhum, E o que tá acontecendo hoje, as pessoas estão no muro. Eu vou falar sobre bebida, né? Que eu posso falar que na minha casa não tem. Então eu vou falar uma coisa que eu vivo na minha casa. uhum, Na minha casa não tem duas geladeiras de bebida. E bebida que é água e gás, né? Isso aí tem na minha casa. Água com gás, água normal, refrigerante, suco, bebidas alcoólicas. Na minha casa não tem duas geladeiras de bebida alcoólica e de bebidas normais como nós bebemos. Então, para mim, é uma decisão da pessoa. Tá servindo? Vamos servir direito. Vamos fazer bem feito. Não dá para ficar a dois muros. Mas não. Não, pastora Jô, tá tranquilo. Eu tomei a cervejinha no final de semana, eu tomei o vinhozinho. Tá no muro. Não tá normal, pessoa. A pessoa tá no muro. É sim, sim ou não, não. Eu decidi, mas meu esposo e minha filha decidimos servir ao Senhor. Se vamos servir sinceramente, limpo, sem máscaras, porque nós estamos tá tudo muito misturado. Hoje, pastor, tá uma mistura. Música mundana. Na nossa casa não tem música mundana. Na minha casa tem música evangélica, que traz a presença e a graça de Deus. Se fomos escolhidos para isso, Deus nos chamou e separou para isso, para ser diferente do mundo. Essa é a diferença. Agora, se igualar, tá da mesma forma, do mesmo jeito, aí não dá. Aí por isso, pastor, que tá acontecendo muitas coisas também. Não só o pessoal que não está, né, hoje servindo ao Senhor, mas também no mundo evangélico. Então, uma mistura. É aquela inversão de valores, Inversão né? de Isso valores. aí. Inversão de valores e as referências. Quem é a sua referência? Quem você está seguindo? Quem é seu espelho? Sim. Né? Uhum. Então, eu acho que isso, pastor, tem impactado muito nos dias de hoje. Sim. Né? Porque é aquilo que vocês estão falando. Olha, a nossa vida é assim. Né? E eu estou seguindo o modelo de Cristo, apesar que eu tenho as minhas falhas, mato um leão por dia. Naquela conferência de homens que você me convidou para pregar, eu preguei sobre o pai do filho pródigo, Foi tremendo. sobre 3 coisas que ele transferiu
né, para os seus filhos. E o que acontece? Quando eu comecei no ministério, eu era solteiro e eu tinha referência de pregadores, que era o meu pastor presidente na época, meu tio, e outros pregadores que eu gostava muito, o Gilmar Santos, o Marco Feliciano, Uhum. que eram os dois que incendiavam o mundo naquela época de 2003. Aí me casei, aí já comecei a buscar outro tipo de referência, até porque por questão de casamento. Sim. Veio a Ana, aí eu já buscava outro tipo de referência. Por quê? Porque as referências são fundamentais. Sim. Se eu ando com gente madura, eu vou me tornar maduro. Se eu ando com sábio, eu vou me tornar sábio. Se eu ando com casais que estão com a família sólida, que estão usando inteligência para prosperar, ganhar dinheiro, montar negócio e ir para frente, eu vou seguir. Até porque a pesquisa diz que a gente é a média das 5 pessoas que nós andamos. Exatamente. Entendeu? Tocando nesse assunto, porque aconteceu uma situação na nossa igreja na Ives lá, num domingo pela manhã. Nós tínhamos o pastor Geraldo, que é um dos pastores do corpo pastoral, que ele iria ministrar. E é comum a gente pegar o pessoal da bateria, prepara, vamos receber o profeta da noite, o profeta da manhã, e aquela empolgação para receber o pregador com alto astral. Naquele dia de manhã eu fiz diferente. O pastor Geraldo é casado com a pastora Maria, e ele tem um casal de filhos, a Nana e o Gui. Uhum. A Nana é casada com o Fabrício, tem um gêmeos, Casal de- o Arthur e o Joaquim. O Guilherme é casado com a Yasmin. E tá o pastor Geraldo, a pastora Maria, com um casamento de 35 anos. Uau. Com os 2 filhos na mesma igreja. Meu Deus. Já vendo os netos nascer debaixo na mesma geografia, debaixo da mesma unção. Aí o que eu fiz? Naquele dia pela manhã não pediu bateria, não. Chamei o filho dele, Guilherme. Falei, Gui, Uhum. faça favor. Vem cá orar pelo teu pai. Oi. Porque nós vamos fazer diferente. Uhum. Porque a igreja precisa ver. E é um cara simples, o pastor Geraldo. Simples. Falei, a igreja tem que ver o seguinte: teu pai carrega uma mensagem, ele prega uma mensagem sem precisar de microfone. De um Nossa. homem e de uma mulher só. De um casamento de mais de 30 anos. Dos filhos crentes e no mesmo lugar que ele. Se isso não for motivo de eu levantar essa bandeira de louvar a Deus. Então, esse tipo de família, como a do pastor Geraldo, para mim é um exemplo. Por quê? Porque ele já tem uma história de casamento de mais de 30 anos. Os filhos estão na presença do Senhor. Que lindo, pastor. E como é que então, por que eu uso essa família como referência para mim? Porque é um cara que está casado, os filhos na presença do Senhor, tem uma vida próspera, abençoado, inteligentíssimo. Uhum. Então, é esse modelo de família É um que modelo. eu quero imitar. Que Aí legal. quando passou o microfone para ele, ele falou assim, ele nem deu a paz do Senhor para a igreja, não. Ele falou assim, pastor Juliano, você quer me matar? É. Falei, pastor, não é te matar, não, é te honrar, porque o que o senhor está construindo tem que famílias aqui dentro O ver. legado, né? Saber. Essa juventude está começando aqui agora na igreja, que estão casando aqui agora, não estão casando só para satisfazer desejos naturais do homem, não. Estão casando para tem que ver família igual a do Senhor, casado, honrando a tua esposa, teus filhos na presença do Senhor. Você sabe, assim como eu, tem filhos de pastores que nem junto mais estão, dos pais na igreja. Uhum. Mas quando eu olho para essa família, ela é uma das que eu observo e falo, é esse o modelo. Legal. Aí eu conversando com ele, ele falou comigo assim, pastor Juliano, o Gui é o meu amigo. Só teve uma vez que ele falou comigo uma situação que eu falei com ele, você pode falar comigo o que você quiser. Só não sobe o tom de voz comigo. Nunca tiveram problemas, menino. Ele com o filho. Uhum. Olha pra você ver. Então, é um modelo de família que, para mim, pastor Iuda, A gente tem que saber modelar, Sim. né, de forma assertiva, né, pastor? Sim, sim. Né, porque a pergunta é, né, e aí fica olhando agora para a câmera, quem você tem modelado? Né?
quais são as suas referências? O que você tem Aleluia. assistido? Né? Quem você tem acompanhado? Né, pastor? Sim. Isso aí. Ô mãe, e você tinha contado, né? Sobre cerveja, né? E eu lembro até hoje do seu meu avô, Conta esse porque testemunho. o meu avô, ele bebia demais, né? E ele até hoje, ele tem um freezer de bebidas alcoólicas. E eu sempre, né, sempre vou lá, né, todo Só tá o julho. freezer hoje, né? Vai contar, papai. Ah, Eu tava lá, né, e o meu pai disse que a gente tem que quebrar essas coisas, né, quebrar o passado. Por isso que minha mãe hoje se decidiu, né, esses dias, né, que ela não tem cerveja em casa. E o meu avô, ele bebia demais, nossa, chegava do trabalho já ia direto pro bar. E ele chegava lá, chegava aqui em casa umas 8 horas da noite, ele saía de lá 4h30 da roça. E teve um dia que eu tava lá na casa dos meus avós e eles estavam brigando demais. Discutiram, brigaram. A E vovó e o vovô. isso, a vovó e a vovó. Uhum. E aí eu falei bem assim, pai, eu não quero mais vir aqui na casa dos meus avós. Aí ele falou, meu pai falou bem assim, por que e a benção? Aí eu falei bem assim. Aí ele perguntou bem assim, por que você não quer vir aqui? Aí eu disse bem assim, porque o vovô tá brigando demais com a vovó. Aí ele falou bem assim, vai lá no seu avô e fala. Aí depois eu fui lá falar com meu avô, né? Bati na porta, falei, benção, avô. Ele falou, benção, filha. Aí eu falei bem assim, vô, se o senhor não parar de beber, eu não venho mais aqui. E depois disso a gente foi embora, né? Aí depois, no outro ano, passaram 2 anos. E em julho a gente sempre vai, né? Nas férias. Só que esse ano não tinha dado, foi 2022. A gente não tinha como ir na casa deles. Aí meu avô ligou e meu pai e minha mãe já tinham esquecido disso. Ninguém tava mais lembrando. Aí meu avô ligou falando, cadê minha neta? Aí a minha mãe falou bem assim, ô pai, que a gente não dá pra ir porque a gente tá ocupado, né? Porque o pastor tinha viajado, todos os pastores, e nossos pais estavam cuidando, né? Meus pais. Aí depois a gente foi, né? No outro ano, o meu tio ligando, a minha mãe atendeu. Aí meu tio desesperado, né? Porque ele é assim mesmo. Aí ele falou bem assim. E me chamou de neném, pastor. Aí ele falou bem assim, neném. Aí minha mãe falou bem assim, que foi, João? Aconteceu alguma coisa? A mãe tá bem? O pai tá bem? Aí ele disse bem assim, papai aceitou Jesus. Uau! Meu pai aceitou Jesus. Na próxima semana, ele ligou de novo. Aí minha mãe entendeu, falou bem assim, oi, Jô, tá bem? E a mãe e o pai, tá tudo bem? Ele falou bem assim, neném. O pai a batizou. Nas águas. batizou nas águas. Batizou nas águas. E hoje, e esses dias, né, a gente tava falando E com meu largou a avô. bebida. Marcou mesmo. Largou mesmo. E o meu Mas pai bebe um falou. refrigerante hoje que é de litros. A Nossa. bebida. Aí o meu pai falou bem assim, ai, Jô, isso aí é fogo de pinga. Quando Aí. meu pai aceitou Jesus, né? O Juliano falou bem assim, amor, isso é fogo de pinga, isso é fogo de palha. Não, porque a gente vive tanto isso aqui na igreja com as pessoas, que aceita Jesus Larguei, depois depois na outra- some, que meu pai bebia muito, pastor, mas era muito mesmo, da gente carregar ele Todo mesmo. dia, todo É dia. mesmo. todo dia. E Meu ele, Deus, que e livramento, ele hein? gostava muito de jogo, né? Aquele jogo lá. Jogo de Ele loteria. andava muito. Ele, tipo, a gente tava indo, né, pra Santa Teresa, mas era bem pequenininho. Eu acho que eu nem tinha ainda nascido. Meu pai tava indo, minha mãe, né, de carro indo lá na casa da minha avó. E do nada, a minha mãe e meu pai, a gente viu meu avô jogando. Tipo, demorava muito. Demorava uns 50 minutos da casa dele. Andava E quase uma hora, passou pra jogar jogos. Jogo de bicho, jogo de loteria. ele tudo tava quanto é jogo. jogando. Aí a minha mãe chegou E o e fogo falou de bem, pinga que você tava E o falando? fogo de pinga, vai. pera, deixa eu terminar. Aí, o meu avô pegava, né? Porque ele jogava muito, ele adorava jogar, adorava beber. E aí, depois, né, desse fogo de pinga que eu disse, né, que meu pai disse, depois a gente foi,
Deixa eu lembrar. Aimorés. Isso, Aimorés. Aí quando a gente foi em Aimorés, o meu avô ligou de novo falando, cadê vocês, cadê vocês, cadê vocês? E a gente tava falando, calma, avó, a gente já tá chegando, a gente já tá chegando. Quando a gente chegou lá, meu avô tinha, a minha avó tinha contado, falando assim, neném, você não acredita. O seu pai, ele foi 4 horas da manhã, no frio, dia e noite, no frio, indo lá pra igreja. 40 dias, né, amor? O senhor foi de 40 dias e Amoréis? 40. Não, é porque a gente tava indo por Amoréis. Ah, Porque meu pai foi pregar lá e depois a gente ia direto, né? legal. Mas eles moram lá em Santa Teresa. Que testemunho lindo, hein? Aí depois meu avô falou bem assim, neném, você sabe quem gosta de bebida? Porque eu não quero mais esse freezer aqui em casa. Meu Deus. Porque Vitória. ele disse bem assim, eu não quero, eu não aceito mais isso na minha casa. Meu Deus. Porque agora a minha casa é do Senhor, não é mais Olha do isso, diabo. pastor. Que beleza, né? Aleluia, glória a Deus. E É isso hoje a aí. gente, né, tá procurando alguém que quer, né? Porque meu avô já pediu, tá? Porque ele falou bem assim, neném, eu agora estou convertido, não quero mais nada de bebida, nada, nenhum cheiro. Aí ele já pegou todas as blusas deles que estavam com cheiro de cachaça, né? Ele, Baixou. assim, ó, deixou pra lá. Aí, ou tem algumas que ele gosta muito, né? Aí ele pediu pra gente levar, né, pra lavar, né? Porque tem uma lavanderia no shopping que a gente lava, que é muito boa. Ela limpa demais, ajuda. Nossa, é a lavanderia muito boa do shopping. É. Aí a gente, né, tá seguindo com fé em Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, né? Porque quem faz isso é Deus, né? E eu tô muito feliz, né? Porque meu avô a batizou, né? E a minha avó também, porque a minha avó não vai pra igreja, que a dela ia, né? Eu já fui com ela. Só que agora, né, como ela quer muito, né? Ela tá agora morando em outro lugar. E eles querem muito, né, mudar, eles mudaram, né? Ficar aqui mais pertinho da gente, né? Porque é muito difícil a gente ir lá. E os meus tios moram lá, então é, tipo, muito difícil. E tinha uma casa antes da gente vir aqui pra Vila Velha, né? Tinha uma casa lá em Cariacica, lá em Castelo Branco. Aí a gente morava lá. Morava meu tio na casa de trás, a gente morava aqui, a minha avó morava embaixo. Aí a gente morava lá. Aí a minha avó, a gente pegou a minha avó e a gente levou ela pra Santa Teresa. Aí ela ficava pedindo todo dia, falando, quando a gente ia lá, ela falava assim, neném, eu não quero mais, eu não quero ficar aqui em Santa Teresa, quero ir lá. A gente mudou ela esses dias, agora a casa dela tá linda, pegou todas as flores dela, porque lá na casa dela parece como é que parece? Horticultura. De tanta flor que ela tem. Flor. Legal. Amo, pastor Flores. Legal. Quando a Mas que gente benção. tava indo na mata, né, pra uma floresta que a gente tava indo, né, que a gente tava passeando, eu e minha prima e a Ai, minha Santa avó, Teresa. a gente achou um pé. Aí a minha avó pegou, como a gente tinha levado mexerica, né, e faca, a minha avó começou a cortar pra ela levar pra casa. Aí eu falei assim, vó, como que você vai conseguir? E nisso, quando tem aqueles trator que passa, e não pode levar nada, né? Minha avó sabe disso. Aí... Tá entregando a avó dela. Aí a gente tava indo, né? Quando a gente viu um caminhão passando, a gente escondeu atrás da árvore. Por quê? Minha avó tava com o pé assim, segurando. Pé Se de ele- flor, pastor, é, não podia carregar, Porque tava carregando. se eles vissem a gente, né, pegando essas flores, eles iam, tipo, não deixar. E mais pra frente tinha uma casa, tinha uma casinha, né? Aí a minha avó falou bem assim, falou bem assim, meu Deus, vai montar a planta. Por quê? Lá tem aqueles negócios que você passa assim, que você toma choque, né? Aí a minha avó passou... Olha isso, pastor. Aí minha avó passou com a flor. Aí eu falei assim, estragou. Mas quando eu fui ver, já tava desligado. Aí a minha prima, a gente correndo. Aí a minha prima tava rindo, que ela não viu, que ela caiu de cara no chão dentro da lama. Aí foi muito engraçado esse dia. Só Jesus. Que legal. pastor. Muita história, pastor. Muita história, muita história. Gente, olha, parece que não, a gente já praticamente 1h30, né? Por aí Uau. que a gente tá aqui. Que isso. É muito conteúdo, hein? Muita coisa, Meu pastor. Você Deus. pode ficar o dia com a gente. É muita coisa. Gente, então, a gente tá chegando nesse finalzinho aqui do podcast, Sim. mas antes eu queria que o pastor falasse um pouco pra gente. Eu falei aqui no início que o pastor também é escritor, né? Falar dessas habilidades, parece que tem um livro aí que
Saiu Tá recentemente. do forninho. É o e-book. Pois é, pastor. Conta um pouco aí pra gente. Então, a mensagem oral, ela impacta a comunidade, o povo que ouve naquele momento. Mas a mensagem escrita, ela impacta gerações e dura durante anos e centenas de anos. Então Deus nos deu uma graça e de escrever um e-book sobre você vai chegar onde Deus te prometeu. É uma mensagem que eu prego em Marcos 4:35, onde fala sobre o poder de Jesus sobre a natureza, o vento, o mar agitado. Só que ali tem uma mensagem muito mais ampla do que sobre poder de Jesus sobre vento e sobre mar agitado. Eu escrevi uma mensagem poderosa e graças a Deus está saindo bastante, muita adesão, legal. muito feedback. Eita, glória! Já estamos, já estamos assim divulgando nas plataformas e o pessoal tem procurado, tanto me chamando no direct como também Benção. no WhatsApp, querendo os livros. Líderes de igreja, o que me encantou foi líderes de igreja adquirindo um e-book Que para benção. compartilhar com a liderança. Que legal. Muito poderoso. Estamos muito felizes com os resultados. E você que tá vendo esse vídeo aí, compre seu livro aí, ó. Muito bom, tá? No e-book. É isso aí. Aproveitando esse gancho aí, fala pra gente, pastor. Depois a gente vai, colocar, inserir aí a Pra capa do encontrar. livro. Maravilha. Né? Como é que a gente Muito encontra? bom, ó. Fala o... Para você poder adquirir o e-book, você vai colocar aí @Juliano Almeida. O Juliano no I, Juli, tem 2 I. Juliano Almeida. Você vai procurar no meu Instagram, você entra, vai na bio, vai estar o link, clicou, você vai ser direcionado para a página para adquirir e vai ser uma bênção. E depois manda o feedback. Ah, que legal, que legal. Ó, pessoal, quero ver, hein? Até eu vou comprar um também. É isso aí. É isso aí. Gente, estamos chegando aqui no final do ID Podcast, né? De praxe aqui, pastor, Sim. a gente tem um costume no finalzinho para que o convidado ele deixe uma mensagem, né, para essa audiência que tem nos acompanhado, tem assistido, né, os episódios. Hoje a gente falou aqui de diversas coisas, famílias, desafios do dia a dia, né? De tudo. De tudo. Eu queria que você deixasse um recado para essa audiência. Maravilha. Bom, você que é ouvinte assíduo das programações do ID Podcast, eu quero dizer para você o seguinte: em todo tempo, busque a presença do Senhor. Deus sempre tem uma forma de agir, de resolver problemas que para nós são insolúveis. Ele vai nos dar sabedoria para que a gente consiga enxergar a solução do problema. Não desista. Deus ainda é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus de novos começos. E nós queremos deixar essa palavra para a tua vida. 2025 não terminará com fracasso, com derrotas, com percas para você e para a tua casa. 2025 vai terminar com você, com a tua família, celebrando o hino da vitória, celebrando o Senhor, o Deus que te fez promessa e é fiel para poder cumprir. Deus abençoe. Que bacana, que bacana. Deus abençoe, pastor. Gostaria que aniversariante do dia, né? Que veio a brilhantar o ID Podcast. Deixasse um recado para essa audiência tão linda que a gente tem. Oi, gente, tudo bem? Eu quero te dizer que tudo aquilo que foi no passado, que aconteceu no passado, não deixe essa geração passar. Claro, se for uma coisa boa, pode sim, não pode deixar passar não, mas por favor, tudo aquilo que divorciamento, cada coisa assim ruim, eu peço que você passe isso, que o Senhor, né, possa sempre te abençoar e você vai chegar aonde Deus tem um lugar pra você. Beijo, tchau! Beijo da Ana. Beijo da Ana! Pastora Jo.
Gente, uma alegria, uma honra. Quero deixar para vocês Isaías 54, que eu gosto muito, do 1 até o 3, que diz que tinha uma mulher que ela era estéril. E o Senhor falou para ela, canta alegremente ao estéril, porque você vai gerar. Esse ano de 2025 é o seu ano de você gerar os seus sonhos, seus projetos, aquilo que está engavetado. É tempo de sair da gaveta. Deus tem um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que leva seu nome, sobre seus negócios, sobre as suas empresas, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você executar. Execute com muita excelência, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Não se paralise nesse tempo. E o Senhor falar para ela, canta alegremente, porque você vai gerar. Cante, celebre o Senhor, exalte ao Senhor, glorifique o nome dEle, honre o nome dEle. E aonde você colocar as mãos e as plantas dos seus pés, será abençoado. E eu sempre gosto de falar, pastor, que nós não somos um poço, nós somos um manancial. Porque o poço, ele tem um limite. Agora, o manancial não, ele transborda. Pastor Juliana sempre fala isso, e eu gosto muito de falar. Porque você tem que entender que você é uma transbordadora sobre a vida de alguém e um transbordador sobre a vida de alguém. Transborde, exale a sua essência. Que esse ano de 2025 seja o melhor ano da sua vida, da sua história. Que esse ano de 2025 você possa realizar os seus sonhos, os seus projetos. Que Deus te abençoe. Um grande beijo dessa família Almeida, da pastora Jô, tá bom? É isso aí, pessoal. É aquele momento de falar: acabou, meu Deus do céu. Acabou. Gente, olha, agradecer esse casal aqui, essa família, na verdade, linda. Gratidão, foi sensacional, sem demagogia, sem hipocrisia. Foi um momento épico que a gente viveu aqui hoje. Maravilha. Né? Muito obrigado, Ana, principalmente você ter me surpreendeu. Tá de parabéns, obrigado. Obrigada, você. pastor. Eu que agradeço de estar aqui nesse IDE. Eu que agradeço. Que Eu que princesa. agradeço estar nesse podcast. É uma honra pra mim estar com vocês, né? E é o meu primeiro de muitas, né? Claro. Isso aí, eu já ia falar isso também aqui agora. É porque é muito bom, né, ter esse momento, né? Porque eu tô aprendendo muito, né, com todo mundo que tá aqui nessa mesa, né? Sobre casal. E eu vou levar isso pra quando eu estiver no futuro, né? Claro. E eu quero agradecer você que tá vendo esse vídeo. Porque você também faz parte da nossa mesa assistindo esse vídeo, sabia? Nossa. Curte, comenta e envia para algum amigo, para ele também receber essa bênção da casa dele. Amém. Amém. Fecha aqui na câmera do meio aqui, gente. Nem preciso falar mais nada, né? Nossa convidada especial que já pediu para você comentar, curtir, se inscreve nesse canal e, pelo amor de Deus, depois desse episódio maravilhoso, não acredito que você vai ficar sem se inscrever nesse canal. Isso aí. Muito bom, obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau!